Olá, pessoal. Boa noite. Estamos dando início à nossa aula de Direito Ambiental. Hoje nós vamos falar novamente da Constituição Federal. Nós já falamos muito, né? Tudo que nós falamos sobre direito ambiental, nós falamos de Constituição também. E hoje nós vamos retomar, vamos falar mais um pouquinho da Constituição Federal, sobre as regras, né, ambientais inovadoras da nossa Constituição e as regras que foram sendo adequadas também pela nossa Constituição. Na semana passada, né, nós encerramos a parte do direito ambiental, que trata de responsabilidade. Falamos de responsabilidade administrativa, responsabilidade ambiental, né, na esfera, no âmbito administrativo, no âmbito penal e no âmbito civil. Então, falamos da responsabilidade ambiental nesses três âmbitos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa atividade. Conforme eu tinha mencionado para vocês, seguindo o nosso livro texto, né, as nossas aulas que estão postadas no portal, nós encerramos o conteúdo na semana passada. Mas nunca termina, né? Na verdade, direito nós nunca terminamos de estudar. Então, havia um conteúdo proposto que nós encerramos na semana passada. Mas sempre tem alguns pontos que ainda não foram discutidos, tem alguns assuntos mais polêmicos e mais importantes no direito tributário, e aí nós vamos tratar desses pontos. Na semana passada, nós também falamos da questão da prova parcial, e eu pedi para vocês que realizassem as atividades que estão no portal, né, relativa à nossa prova parcial. Então, as atividades do portal, na verdade, que são aquelas atividades avaliativas, elas valem como nota para a nossa prova parcial. E hoje, nós vamos iniciar a nossa aula. Eu pedi, no final da última aula, eu pedi para vocês que resolvessem aquelas 3 questões objetivas, né, lá do final do nosso livro-texto, que trata da responsabilidade penal, da responsabilidade ambiental na esfera penal. Então, sempre a gente inicia as nossas aulas, né, fazendo um comentário sobre aquelas questões, sobre aquelas últimas 3 questões que fica lá no final do livro, que é exatamente para testar os nossos conhecimentos, né? Para observar se nós realmente aprendemos. Eu acabei esquecendo meu mouse lá na sala. Beleza. E aí, se alguém tiver alguma dúvida já sobre a aula passada ou sobre qualquer outro assunto, ou quiser fazer uma colocação, nós estamos abertos, né, para ouvir vocês. Nós já estamos gravando a aula, então todas as nossas aulas são gravadas. Sempre que eu inicio aqui, né, a gravação, o sistema pede para que eu faça um comunicado devido à política de privacidade do Teams, para que vocês tenham consciência de que nós estão sendo gravados, né? E depois a gravação se dá com o objetivo de postar essas aulas posteriormente, que essas aulas fiquem aí postadas para vocês, e depois eu disponibilizo o link relativo à aula no portal para aqueles que eventualmente não tiverem a oportunidade de estar assistindo, de estar acompanhando, que possam assistir em um momento posterior. Mas o importante é que todo mundo participe, né? Que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo para saber o que nós estamos tratando, o que nós estamos conversando. Por mais que vocês tenham acesso ao livro, né, o material disponibilizado e a outros livros também, eu acho importante essa nossa conversa. Então, desde já, eu deixo livre para vocês, né, a hora que quiserem, podem me interromper, podem fazer perguntas, podem fazer colocações que vocês achem, né, importantes, relevantes em relação à aula. Então, a qualquer momento, fica disponível para que vocês façam essas colocações, tá? Toda hora tem alguém aqui ingressando, então eu espero um pouquinho para efetivamente começar.
exatamente para o pessoal ir acessando. Mas nós vamos iniciar, então, fazendo a correção daquelas 3 perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, eu queria tá só bem? que, doutora, eu tô bem, sim. Eu queria só que a doutora colocasse repetisse, se pudesse, falou sobre o direito administrativo, né? Tipo, meio, meio dentro do direito penal, eu não entendi direito o que a professora falou. É que a É responsabilidade, isso aí. Aham, a é isso responsabilidade aí. ambiental, ela é chamada de tríplice Aham, responsabilidade. Então, isso aí. ela é aplicada na esfera administrativa, penal e civil. Quando você comete uma infração ambiental, você vai responder penalmente, civilmente e administrativamente. São 3 formas de responder. Por isso que a gente chama de tríplice responsabilidade. A Constituição, a própria Constituição Federal estabelece lá no parágrafo 3º do artigo 225, aquele que causar dano ambiental responde na esfera penal e na esfera administrativa, independentemente, além de ter que realizar a reparação do dano. Então, a gente considera a reparação do dano a responsabilidade civil, que é o voltar à forma como estava anteriormente, né? A reparação, o que nós chamamos de limpar a sujeira, seria na esfera civil. Na esfera administrativa, é a aplicação de multa ou situações, questões restritivas ao direito administrativo, poder de polícia do Estado, né? O fechar o estabelecimento empresarial, suspender a licença ambiental, seriam essas sanções. E na esfera criminal, pena privativa de liberdade mesmo. Então, quem polui, né, quem realiza um crime ambiental vai responder nessas 3 esferas. Boa noite, certo? professor. Respondido? Ok, obrigado. Obrigado, ok. Boa noite. Obrigado. Tudo bem com a senhora? Pode perguntar na prova ela. Tudo bem. Professor, essa semana eu participei de uma operação da Verde Brasil, né? E nessa situação a gente prendeu bastante madeira ilegal, com divergência de nota, esse tipo de coisa. Eu queria saber, eu fiquei com uma dúvida, eu queria saber, nessa situação, quais são as medidas tomadas? Quem vai ser o responsabilizado, né? Vai ser o dono da empresa, o dono do caminhão, o caminhoneiro, e quais são as medidas que vão ser tomadas nessas situações? Porque é crime ambiental, né? Que Sim. aconteceu. Então, eu queria saber, perguntar para a senhora. A questão de quem responde, todas as pessoas que estiverem envolvidas. Então, como são 3 formas de responsabilização, criminalmente, quem responde criminalmente? Quem agiu com dolo ou culpa. Então, quem foi lá e extraiu a madeira, né? Quem realizou a conduta criminosa. A pessoa que extraiu a madeira cometeu um crime. A pessoa que transporta a madeira ilegal, sabendo que é ilegal, também comete crime. O dono do estabelecimento, sabendo que a madeira é ilegal, também comete crime. Então, os 3 respondem aí pelo crime. Agora, para responsabilizá-los criminalmente, tem que apurar culpabilidade, se eles tiveram uma conduta criminosa. Por exemplo, né, tem um julgado, acho que a semana passada nós apresentamos uma jurisprudência que fala assim, ó, o dono do caminhão que foi fretado para a realização de transporte ilegal de madeira, ele não responde criminalmente, né, pelo crime de desmatamento ambiental. Então, imagine assim, eu vou cometer o crime, eu vou lá, vou cortar a árvore, vou transportar a madeira. Aí eu loco um caminhão. A locadora não tem nada a ver com isso. Mas eu que estou transportando, cometi crime ambiental, respondo criminalmente. Porque a conduta transportar a madeira ilegalmente é crime. O dono do estabelecimento armazenar, guardar, esconder,
vender, colocar à venda madeira cuja lei não permite, é crime ambiental, então ele responde criminalmente também. Então, todas essas pessoas respondem na esfera criminal. E na esfera administrativa, quem responde? Quem cometeu a infração, quem infringiu a lei, também responde na esfera administrativa. Se teve apreensão de madeira, ela foi a perda, né? Alguém veio a perder essa madeira, já é uma sanção administrativa. Então, o poder de polícia do Estado, né? Apreensão da madeira, fechar o estabelecimento ou até aplicação de multa. Então, pode ser aplicado qualquer uma dessas sanções. E na esfera civil? Aí, responsabilidade objetiva. Todos aqueles também que deram causa vão ter que responder na esfera civil. Se for possível reflorestar, então, às vezes, o Ministério Público faz TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, e diz assim, olha, na esfera civil, ao invés de pagar uma multa, uma indenização, você vai reflorestar uma área, você vai plantar tantas árvores, ou vai cuidar de uma reserva em que tem animais que foram apreendidos também, animais que precisam de cuidado, animais que foram atropelados ou apreendidos que estavam em situação ilegal, né? Que alguém foi lá e retirou da natureza para vender, ou para briga, ou para exposição ilegal. Então, todo mundo responde aí. Quem que não responde? Na esfera criminal, quem não realizou a conduta criminosa. Então, alguém que eventualmente estava ali, ou foi enganado, se teve uma nota falsa, um documento falso, né, de que a madeira era legal. Quem não sabia disso não responde na esfera criminal, mas responde na esfera administrativa e civil da mesma forma. Certo? Tá ok. Muito obrigado. Para responder. Então, é interessante essa questão do direito ambiental, porque é uma tríplice responsabilização mesmo. E, às vezes, o Ministério Público propõe a ação penal e a ação civil ao mesmo tempo. Então, propõe os dois, a ação civil pedindo a indenização ou reflorestamento ou alguma situação em específico, e a ação penal pedindo, né, a aplicação de uma pena até privativa de liberdade. Inclusive, a responsabilidade administrativa ela pode ser atribuída à pessoa física e jurídica. E a pessoa jurídica vai ser penalizada, apenada, como? Com o fechamento do estabelecimento, com a perda do patrimônio, com a perda da licença ambiental. Então, essas seriam as sanções penais aplicadas à pessoa jurídica. A pessoa jurídica não vai para a cadeia, mas pode ser extinta por uma determinação do Poder Judiciário. Pode ter o seu patrimônio dividido para o Estado para reparar dano ambiental. Então, essa seria a sanção aplicada, a sanção penal aplicada à pessoa jurídica. Eu vou compartilhar com vocês o livro, só abrir ele aqui, eu deixei ele aberto, fui mexer. Para a gente responder aquelas 3 questões. Na nossa última aula, então, no finalzinho da aula, eu pedi para vocês que respondessem, né, as últimas questões do nosso livro. Então, aqui na página 200 e... Deixa eu ver o número da página. Deixei meu mouse lá na sala, agora eu não consigo... Estou com dificuldade aqui para... Vá buscar lá, doutora. Vai buscar, não tem problema não.
Isso, Acho vai lá, que o tranquilo, teu tranquilo. serviço fica mais bem feito, viu, Val? Isso. Só um pouquinho. Ok, tranquilo. Pronto, agora fica mais fácil com o mouse, senão... Aí, já está funcionando. Então, página 197. Página 197 do livro está a primeira questão. Então, ela diz assim: a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. É correto afirmar que, de acordo com a Lei 9.605, poderá haver condenação penal pela prática de crimes ambientais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica? Assinale a alternativa verdadeira. Aí a primeira alternativa, sim, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser condenadas pela prática de crimes ambientais, nos termos da Lei 9.605 de 1998. B, não, somente pessoas físicas podem ser condenadas pela prática de crimes ambientais, nos termos da Lei 9.605 de 98. C, não, somente pessoas jurídicas podem ser condenadas pela prática de crimes ambientais, nos termos da Lei 9.605 de 98. Letra D, não, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser condenadas pela prática de crimes ambientais, com base no Decreto 6.514 de 2008. E não, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ser condenadas pela prática de crimes ambientais, com base na Lei 7.347 de 85. Quem respondeu? Letra A, professora. Ouviu? Ei, Roca, não pode. Isso aí a professora falou logo na entrada, tu Ela respondeu falou logo assim. na Não entrada, pode. então, é por isso que eu acertei. Isso aí eu ia responder. Ah, era eu que ia responder. Não, Entendeu? rapaz. Era eu que ia Vamos responder. ver quem vai ser mais Entendeu? Essa aí rápido. era minha. A próxima é tua. A próxima é tua, viu? Correta. Então, Isso. letra A. Vamos lá para a segunda. Vamos ver quem vai ser mais rápido agora. 2. Aquele que der causa ao dano ambiental poderá ser responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal. No que tange à responsabilidade penal, mais precisamente no que diz respeito à Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, a Lei de Crimes Ambientais, marque a alternativa correta. A. Os crimes tipificados na Lei 9.605 representam rol taxativo. B. Entre os crimes previstos na Lei 9.605, não há aqueles chamados crimes de perigo abstrato. C. As normas previstas na Lei 9.605 prevalecem sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal. D. O rol trazido na Lei 9.605, do rol trazido, não há casos de norma penal em branco. E não há previsão de crimes contra o patrimônio cultural na Lei 9.605. Essa está mais difícil. Essa eu vou de C, professora. Acertou, hein? Acertei, irmão. Acertaste, hein? É assim. Cabra, bom, hein? Então vamos lá. Isso é bom, a letra hein? A
os crimes tipificados na Lei 9.605 representam um rol taxativo. Não, está errado. É um rol exemplificativo, né? Pode ter previsões de crimes ambientais em outras leis também. B. Entre os crimes previstos na Lei 9.605, não há aqueles chamados crimes de perigo abstrato. Sim, eu até dei um exemplo para vocês, que é penetrar em unidade de conservação utilizando material de caça sem a devida autorização. É um crime de perigo abstrato, não quer dizer que eu estou caçando. Eu só estou fazendo o quê? Entrando em uma unidade de conservação com material de caça. Então, o perigo, né, não sabemos se vai existir ou não, mas é crime. A letra C está correta. As normas previstas na Lei 9.605 prevalecem sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal, porque a lei específica, aquela regra da lei específica, prevalece em relação à lei geral, né, a lei genérica. Letra D. Do rol trazido na Lei 9.605, não há casos de norma penal em branco. Há casos de norma penal em branco. O exemplo que nós utilizamos na aula, quando a lei diz que é crime caçar ou matar ou colocar em risco a vida de animal em extinção. O que é animal em extinção? É uma norma penal em branco. Nós precisamos usar outra norma, outra lei para definir, né, para conceituar o que seria um animal em extinção. E a letra E diz assim: não há previsão de crimes contra o patrimônio cultural na Lei 9.605. Há sim previsão de crimes contra o patrimônio cultural, que é, por exemplo, mexer na estrutura de uma casa que foi tombada pelo poder público. Então, se foi tombado e é considerado patrimônio histórico, não pode ter a estrutura modificada. Terceira questão. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais, elenca a maioria dos crimes contra o meio ambiente. Marque qual princípio deve obrigatoriamente ser observado em matéria de responsabilização ambiental na esfera criminal. Letra A, princípio da objetividade. Letra B, princípio da legalidade. Letra C, princípio da publicidade. Letra D, princípio da informação. E letra E, princípio da eficiência. Essa está fácil, quem vai responder? É da legalidade, professora. É o exemplo que o Meira disse aí, ó. Para você tirar uma madeira, tem que estar legal. Se não tiver legal... Sim, e para tem que estar escrito em lei anterior. Tem que estar escrito expresso nos rol das leis, né, professora? O Thiago errou. Para aplicar, né? Para aplicar. Isso, ele errou, porque tem que estar escrito a legalidade, da legalidade tem que estar em leis, lá, tudo bonitinho. Ele errou essa, viu? Não, é a letra B mesmo, o princípio da legalidade. Não, é da legalidade, mas não o exemplo que ele deu. É da legalidade, mas tem que estar em lei. Não, né? Mas está especificado em lei. Ele errou por isso. É que o princípio da legalidade, assim como no direito penal, aqui tem uma norma penal ambiental. É uma norma penal. Eu só posso aplicar pena. Você acertou sim, irmão. Só pode aplicar pena a alguém se essa pena estiver prevista em lei. Então, por isso, princípio da legalidade. Para aplicar uma pena, uma sanção, é necessário que exista previamente uma lei, uma legislação estabelecendo que aquela conduta é criminosa e prevendo também antecipadamente qual é a pena que seria aplicada para aquele caso. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Estão corretas as respostas, né? Então, só para a gente registrar aí. Primeira questão, letra A.
segunda questão, letra C, e a terceira, letra B. Então, vocês têm Como nós mudamos hoje terminou o conteúdo do livro, essas 3 perguntas valem 300 pontos, né, doutora? Ok, Tá, faz favor, né? nós vamos passar. Ok. Não, eu vou passar outras atividades, valendo. Não, essa foi a atividade de hoje já. Ah, já não, foi essa? Já então, foi, tá é. Ué, mas Bom, aí quem não respondeu, como que vai? Não, para mim com o Roroca só, que nós respondemos. Não, eu não posso atribuir nota porque eu não falei antes, né? Então, se eu tivesse falado antes, aí todos teriam se empenhado aí para responder. Então, como eu não falei antes, os outros não responderam. E agora... Verdade. Não foi expresso em lei, Ok. Mas, de qualquer forma, vale pontinho positivo. Opa, obrigado. Das questões. Bom, gente, então hoje nós vamos falar um pouquinho um assunto que nós falamos lá no nosso primeiro dia de aula, mas que eu vou retomar com vocês. Primeiro, porque é importantíssimo. Segundo, porque nem todos estavam presentes, né, no primeiro dia de aula. E hoje eu estava estudando essa matéria e revendo os conceitos, e tem algumas coisas que eu achei bem interessante a gente destacar e voltar a falar. Então, assim, de forma resumida, do que a gente já falou, mas dando outros enfoques, principalmente ao artigo 225 da Constituição, que é o eixo, né, que estabelece as regras sobre direito ambiental. E aí nós vamos conversando. Se vocês tiverem dúvida ou tiverem alguma colocação para fazer, aí vocês me chamem, tá? Me interrompam, senão eu começo a falar e não paro mais. Então, vamos lá. Artigo 225 da Constituição, como eu disse para vocês, é o núcleo, é o eixo, né, que trata do direito ambiental. Antes da gente falar do artigo 225, eu quero trazer para vocês uma classificação que essa não está lá no livro de vocês. Eu não vi lá no livro, mas que ela é bem interessante, que é uma classificação de meio ambiente. Essa classificação ela existe somente para fins didáticos, né? Por quê? Porque meio ambiente é um só, o meio ambiente é uno, é uma coisa só. Mas o José Afonso da Silva, que é um doutrinador, ele é um constitucionalista, né? O José Afonso da Silva, primeiro ele é constitucionalista, e depois ele escreve bastante também sobre direito ambiental. Ele tem uma doutrina sobre direito ambiental que é também bastante interessante. E aí ele para melhor estudar, né, o direito ambiental, ele divide em 4 partes o meio ambiente, dizendo assim, o artigo 225, ele é um núcleo aqui do estudo do direito ambiental, e ele trata do direito ambiental natural, que é a natureza, o ecossistema, a fauna, a flora, as florestas, né? Aquele conceito de meio ambiente que nós temos desde que nós somos crianças, né? Estamos lá no primário, nós estudamos no ensino fundamental, né? Para usar uma linguagem mais atual. Desde lá do ensino fundamental, nós já ouvíamos falar de meio ambiente. E tínhamos essa ideia de meio ambiente natural, floresta, árvores, animais, ar que respiramos. Depois, também na Constituição, os artigos 215 e 216 falam do meio ambiente cultural, dizendo assim, olha, meio ambiente não é só a natureza, mas é também a cultura, o nosso patrimônio histórico, artístico, científico. O nosso estado, o nosso país tem uma história, tem um patrimônio cultural que deve ser também preservado. O artigo 182 da Constituição fala do meio ambiente artificial, a questão da construção das cidades, plano diretor, o que deve existir, né, para que uma cidade seja bem estruturada, a questão da função social da propriedade, então também relacionado a meio ambiente, mas agora meio ambiente artificial. E aí, para encerrar, o José Afonso da Silva fala
também do meio ambiente laboral, que é o meio ambiente do trabalho. E aí ele menciona, né, para justificar essa questão do meio ambiente do trabalho, o artigo 200, inciso 3º da Constituição Federal. E agora, então, eu quero conversar com vocês sobre cada um, né, desses critérios de meio ambiente, dessa classificação de meio ambiente utilizada pelo José Afonso da Silva, para que a gente possa aprofundar um pouco o nosso estudo, né? Aprofundar um pouquinho o que foi estudado até agora. Bom, a primeira ideia, então, que ele traz de classificação, dessa classificação didática de meio ambiente, é o conceito de meio ambiente natural. Então, ele fala primeiro de meio ambiente natural. E ele diz que o conceito de meio ambiente natural está na Lei 1638, de 81, que é... Escrevendo aqui que eu estou procurando a lei, aí eu paro de falar. Bom, então que esse primeiro conceito de meio ambiente natural, está na Lei 6.938 de 81, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. E essa lei traz lá no artigo 3º. No artigo 3º, o conceito de meio ambiente. Eu vou compartilhar com vocês a lei, aqui, para a gente ler junto o conceito de meio ambiente. E esse conceito de meio ambiente é conceito de meio ambiente natural. Para fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lembra que nós estudamos lá no início das nossas aulas que o conceito de meio ambiente diz que ele protege, abriga a vida em todas as suas formas. Então não diz respeito somente à vida humana, somente à vida do ser humano, mas a vida do vegetal, dos animais, a vida em todas as suas formas. Então é o conjunto de lei, de influências e interações que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito de meio ambiente. Doutora, desculpa aí, está no qual artigo da lei? Tá no aqui o artigo. Vocês não estão vendo a lei? Eu estou com o meu Vadmec que eu abri nela, eu marco aqui com a caneta. Ah, tá. A lei é a Lei 6.938, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. O artigo é o artigo 3º, está aqui na tela, ó. Artigo 3º, inciso 1. Achei. Tá? Então, para fins aí que eu coloquei. Obrigado. Ok. De nada. Agora já foi. Esse conceito reúne elementos bióticos e abióticos. Bióticos é tudo que é vivo, né? Flor, planta, animal, inseto, vírus, tudo é vivo. E elementos abióticos também fazem parte da natureza, mas não são elementos vivos, que seria o ar, a atmosfera, a água, o raio de sol e assim por diante. Existe também aqui, na Lei 6.938, o conceito de recursos ambientais. Então, se nós continuarmos aqui no artigo 3º, deixa eu achar aqui o conceito. Para fins previstos na lei, entende-se por meio ambiente, degradação, poluição, prejudica efeito, poluidor. Recursos ambientais, aqui ó, no inciso 5º. Então, o que é considerado recursos ambientais? A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo,
os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Tudo isso é considerado recursos ambientais. Então, quando nós falamos de recursos ambientais, nós levamos em consideração todos esses elementos que nós acabamos de falar. Depois, nós vamos falar um pouquinho de meio ambiente cultural. O que é o meio ambiente cultural? Os artigos 215 e 216 da Constituição falam sobre meio ambiente cultural. Então, seria o patrimônio cultural, que pode ser material ou imaterial. Nós chamamos de patrimônio cultural material, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, a cidade de Olinda, o centro histórico, Porto Seguro, os prédios históricos, vários prédios do Rio de Janeiro, né, são considerados patrimônio cultural material. O Pelourinho, nós temos vários, né? E patrimônio cultural imaterial é o patrimônio incorpóreo. Então, seria o acarajé, o churrasco gaúcho, o frevo, o samba de roda, o queijo de Minas, as festas regionais, religiosas, lá o Círio de Nazaré, lá em Belém. Não são todas festas e culturas, né, que nós consideramos o nosso patrimônio cultural, mas é um patrimônio cultural imaterial. E aí nós vamos dar uma olhada aqui nos artigos 215 a 216 da Constituição Federal. Artigo 215 da Constituição. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e dos outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa da valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção, difusão de bens culturais, formação das pessoas qualificadas para a gestão de cultura e suas múltiplas dimensões, democratização de acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Então, observe que esses incisos foram incluídos pela Emenda Constitucional número 48 de 2005. Então, é a valorização da cultura, né? A necessidade de valorizar a cultura. Eu quis chamar a atenção para esses artigos, porque eu sei que algumas pessoas nem sabem da existência. Nós estudamos muito a Constituição Federal, nós estudamos o artigo 5º, o artigo 7º, alguns outros artigos e paramos por ali. Nós não temos, às vezes, conhecimento de quão rica é a nossa Constituição. O artigo 216 também fala de patrimônio cultural, dizendo assim: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade
a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tá? Então, tudo isso é dever do Estado preservar, cuidar. E aqui nós temos o artigo 2016-A, que fala que o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas entre entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício de seus direitos culturais. Então, nossa Constituição Federal protege a cultura. E essa questão da cultura está inserida no assunto, né, no tema meio ambiente. Então, depois vocês continuem aqui a leitura. Eu não vou continuar agora porque o texto ele é muito grande, né? Aqui fala do Sistema Nacional de Cultura e aí fala dos incisos, né? Que ele vai tratar da cooperação entre os entes federativos e agentes públicos e privados atuantes na área cultural, descentralização articulada e pactuada de gestão e recursos e ações. Então, tem muita coisa aqui ainda no artigo 216. Então, só para a gente ter uma noção, né, do que se trata, do que esse artigo fala. Tem mais alguém chegando aqui na nossa aula? Então, falamos do meio ambiente natural e meio ambiente cultural. Disse para vocês que ele pode ser natural, material ou imaterial. Quais são as formas de proteção desse meio ambiente cultural? Nós temos várias, né? Eu vou falar um pouquinho delas. Nós temos o tombamento, que está regulamentado pelo decreto número 25 de 1937. O tombamento é, por essência, a forma de proteção do patrimônio cultural material. Então, quando eu quero proteger um prédio, uma construção, um monumento, eu vou fazê-lo por meio do tombamento. O que é tombamento? Tombamento é ato administrativo, é ato do Poder Administrativo que vai estabelecer a não interferência naquela construção, naquele objeto, naquele bem que está tombado. Então, se eu compro ou adquiro uma casa que faz parte, por exemplo, da história do Mato Grosso. Aqui em Rondonópolis, por exemplo, né? O que é tombado? Que eu sei, pode ter várias coisas, mas assim, que é claro que nós conhecemos, é ali o casario do cais. Então, aquelas casas, né, de acordo com a história, foi o local onde Marechal Rondon se hospedou, ficou em Rondonópolis quando ele fazia uma expedição com fins de levar telefones, expandir, né, as redes telefônicas para o norte do estado e acabou dando origem à cidade de Rondonópolis. Né? Então, o casario ali é um patrimônio tombado, ninguém pode ir lá e mudar a estrutura. Né? Teve um período que eu ia almoçar ali, tinha um restaurante, sei lá, tem uns 4. A Lívia era pequenininha, ela tem 5 anos, há uns 4 anos mais ou menos. E a gente começou a comer ali vários dias. Então, quando eu tinha aula de manhã, saía da faculdade, ao invés de vir para casa fazer almoço, comia ali num restaurante no casario. E aí o Heitor, ele tinha uns 3 aninhos, e ele olhava e dizia assim:
mãe, aqui parece a casa dos 7 anões, porque o teto é muito baixo. E realmente, é bem baixo ali a construção, a estrutura é diferente das construções que nós temos hoje. Mas aquilo não pode ser modificado, não pode ser construído diferente. Pode ser usado, mas sem que haja modificações na estrutura. Então, para manter mesmo o patrimônio cultural. Outro instrumento para conservar, para manter esse patrimônio cultural é a desapropriação. Então, o tombamento, ele não obrigatoriamente acarreta a desapropriação. Pode até, mas não necessariamente. Eu posso ser proprietária, ter a propriedade particular de um imóvel que é tombado. Eu posso usar, posso morar, posso colocar o meu comércio para funcionar ali. O que eu não posso é mexer na estrutura. Então, bem tombado, ele pode ser patrimônio privado. Um outro instrumento é a desapropriação, que torna o patrimônio público. Então, o Estado tem interesse a manter, a restaurar uma determinada edificação, vai lá e faz uma área, né? Vai lá e faz a desapropriação. Então, sai da propriedade particular e o bem passa para a propriedade do Estado, a propriedade pública. Outro instrumento de proteção do patrimônio cultural é o registro. O que é registro? Registro é uma forma de proteção do patrimônio imaterial. Então, enquanto o tombamento protege o patrimônio material, casa, rua, estátua, monumento, o registro vai proteger o patrimônio imaterial. Registrar a existência, por exemplo, do samba de roda do Rio de Janeiro, de uma comida que é característica de uma determinada região, né? O queijo de Minas. E o queijo mineiro e o pão de queijo mineiro é registrado. Onde que eu registro? Como que eu faço esse registro? Existe um órgão federal chamado IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é o IPAM que faz o registro desse patrimônio cultural imaterial, né? A receita do acarajé, o guaraná da floresta amazônica. Todos esses alimentos, as expressões, aqui no Mato Grosso, né, tem as danças folclóricas lá, o siriri, o cururu, que é realizada, é praticada lá na região de Cuiabá, e é uma expressão cultural, que é registrada também no IPAM. Então, o registro é a forma de proteção do patrimônio imaterial do meio ambiente cultural. Existe também uma outra forma, um outro instrumento de proteção do meio ambiente cultural, que é o inventário. Inventariar é relacionar. Então, o inventário nada mais é do que relacionar os bens que guarnecem um determinado local, um determinado território, um determinado ente. Então, é importante inventariar, é importante registrar a existência, relacionar o que existe ali ou não. Boa noite, vocês estão ouvindo a doutora? Oi, voltou? Acho que voltou. Ok, voltou. É porque aparece aqui, tem hora que eu estou falando, aparece uma mensagem aqui. A gravação está ruim, sua internet está ruim, aguarde para continuar. Então, agora acho que voltou. Eu estava falando do último instrumento, né, que é utilizado para a proteção do meio ambiente cultural, que é a vigilância. Vigilância é o mesmo que fiscalização. Então, fiscalizar, ficar de olho, olhar a proteção. E todas as pessoas são responsáveis por essa vigilância. É só o poder público que tem poder de polícia, que tem o poder de ir lá e agir
e barrar a conduta de uma determinada pessoa. Mas todas as outras pessoas têm esse poder de vigilância do ponto de vista de fazer uma denúncia, né, de comunicar o poder público ou a entidade responsável por aquela proteção, por aquele órgão. Então, nós falamos de meio ambiente natural, que eu disse para vocês que está previsto no artigo 225 da Constituição, e falamos do meio ambiente cultural, que está previsto nos artigos 215 e 216 da Constituição. Agora nós vamos falar um pouquinho do meio ambiente artificial, que diz respeito a espaços abertos ou fechados. Espaços fechados do ponto de vista de edificações. E espaços abertos, praças, ruas, parques, que fazem parte da cidade, do aglomerado urbano em que nós vivemos. Meio ambiente artificial, porque criado pelas pessoas, né? Porque é disponibilizado, é criado pelo homem. E o artigo 182 da Constituição Federal fala desse meio ambiente artificial. Artigo 182. E protege, né? Fala e protege esse meio ambiente artificial. O artigo 182 da Constituição. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, isso é meio ambiente artificial. O poder público tem o dever de organizar a extensão, o crescimento, o desenvolvimento das cidades, construindo vias capazes, né, de suportar a fluição do tráfego de carros, estabelecendo um plano diretor para dizer onde pode construir, onde não pode construir, onde pode construir casa, onde pode construir comércio, onde ficam as indústrias no município. Então, deve haver uma política de desenvolvimento urbano para que a cidade não cresça desordenadamente, causando, né, o caos para os seus moradores, para os seus habitantes. Então, o artigo 182 da Constituição trata da política urbana, política de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Construções de favela, né? Lá no existe muito, né? No Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo você não vê tanto, né? Você está ali no centro, você não vê tanto as favelas, elas ficam mais escondidas, né? Os aglomerados. Agora, no Rio de Janeiro, você está andando ali e, de repente, você está no centro do Rio, você anda 2 quadras, tem uma favela aqui. Você anda pro lado de lá, tem outra favela lá. Então, esses grandes aglomerados, que são irregulares do ponto de vista de desenvolvimento urbano, aconteceram por uma falta de política de desenvolvimento urbano. Então, essas pessoas construíram de forma irregular, né, nos morros, normalmente, porque não teve o planejamento e a execução de uma política de desenvolvimento urbano. As pessoas foram construindo em qualquer lugar e o poder público se omitindo. Agora, hoje, fica complicado, né? Em uma comunidade, uma favela em que mora 100 mil pessoas, como que vai organizar a remoção dessas pessoas desse lugar? Então, em um lugar mora 5 mil, no outro lugar mora 10 mil, e existem, né, as maiores favelas aí do Brasil, em que nós temos até 100 mil habitantes em uma comunidade dessas. Bom, parágrafo 1º.
do artigo 182, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório pelas cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa de um plano diretor, certo? O que é o plano diretor? É o que vai traçar quais são os bairros residenciais, quais são os bairros industriais, quais são os bairros comerciais. Em que bairro eu posso construir prédios, em que bairros eu não posso. Nós temos hoje planos diretores da maioria das cidades que tem praia, né, das cidades litorâneas, que estabelecem a proibição de construções com mais de 4 andares na avenida da praia, né, na rua da praia, tentando exatamente preservar esse meio ambiente artificial. Por quê? Existem cidades que você vai na praia e você não consegue ter sol na praia à tarde. Ou de manhã, né? Ou à tarde, acho normalmente. Né? Por quê? Os prédios tampam o sol. Então, a sombra dos prédios impede que tenha sol na praia. Então, você tem sol na praia meio-dia, 1h, das 2h, 2h30 em diante, já começa o sol ficar atrás dos prédios, ficar escondido. Então, uma praia sem sol fica estranho, né? Por isso, alguns municípios proíbem as construções muito altas na avenida da praia. E não todos, né? Tem municípios, você pega lá Balneário Camboriú, eles estão fazendo prédio cada vez mais alto, né? Cada vez, acho que tenta atingir o céu. Então, você vai lá, tem prédios de 30, 40 andares. Você volta, estão construindo 50 andares. Cada vez que surge, né, prédios cada vez mais luxuosos, cada vez mais esplendorosos e cada vez mais altos também. E aí acontece essa questão que não tem sol na praia. Voltando lá para o artigo 182, parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, construção tem que respeitar o que está no plano diretor. Esses dias eu estava conversando com um colega que ele é de Lucas e ele diz que lá as propriedades, os terrenos, eles são bem maiores. E está no plano diretor da cidade, que os terrenos têm que ter uma área maior. E aí existe a proibição de construir uma distância de 3 metros do prédio vizinho, do terreno vizinho. Então, enquanto nós temos aqui em Rondonópolis é 1,5 metro. Né? Você não pode construir, tem que manter uma distância, né, de 1,5 metro, mas é em relação às janelas, portas, as suas janelas têm que ficar a 1,5 metro da residência do vizinho. E existe também uma limitação de construção e divisa. Não pode haver, né, toda a construção na divisa do imóvel. Embora na prática a gente sabe que as pessoas constroem, né, um monte de casas conjugadas, grudadas, e acaba sendo aprovado. Mas o plano diretor diz que não pode. Então ele disse, olha, lá em Lucas, você tem que respeitar essa distância de 3 metros, em alguns bairros 5 metros do terreno vizinho. E aí os imóveis, eles são, por determinação legal, mais amplos, são maiores. E todo imóvel tem uma grande área verde, por determinação do plano diretor. Então, eu não lembro mais os percentuais, mas ele disse que 50% da área do imóvel tem que ser não construída. Você só pode construir em 50% da área do seu imóvel. Então, por exemplo, eu tenho lá um terreno, sei lá, diz que os terrenos são bem maiores, vamos colocar lá 20 metros por 40, né? Então, um terreno enorme.
20 por 40, nós temos aí um imóvel de 800 metros quadrados. Você poderia ter uma casa de 400 metros quadrados e preservar sem construção outros 400 metros quadrados. Então, é uma área aí realmente imensa. Isso vai estar estabelecido no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, vai desapropriar uma casa para a construção de uma rua. Prévia indenização em dinheiro. Parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. E 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovado pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e dos juros legais. Então, o que está dizendo esse parágrafo 4º? O parágrafo 3º diz que, se necessário, o ente público pode realizar desapropriações que serão pagas de forma prévia e com justa indenização em dinheiro. Parágrafo 3º. Aí o parágrafo 4º diz assim, olha, mas se o imóvel não tiver uma construção, não estiver edificado, ou for subutilizado, né? Tem lá um imóvel enorme com uma pequena construção, ou eu sou dona de uma quadra inteira e eu só tenho uma casa pequena construída nessa área, subutilização. Ou imóvel não utilizado, o poder público pode exigir que o proprietário promova o seu adequado aproveitamento. Ou seja, vai lotear e vender os terrenos, vai construir na área, vai fazer imóveis comerciais. Ah, mas o terreno é meu, eu faço o que eu quero. Não. A Constituição garante o direito de propriedade desde que ela cumpra a sua função social. Terreno serve para quê? Ô, professor, e nesse caso, que nem se ele tiver tipo uma casinha no meio da cidade, um terreno gigante, ele tem só uma casinha e o resto do terreno não é usado. E aí chega de acontecer do Estado mandar ele construir. Se ele plantar mandioca em tudo, tá tranquilo? Como que é? Não. Não, porque se é área urbana e ele vai estar com uma plantação de mandioca, ele não vai estar aproveitando a área. Por quê? Como que funciona isso? Eu tenho que olhar a finalidade econômica. Se for na área rural e ele plantar mandioca, está utilizada a área, porque ele vai plantar mandioca, sei lá, 1 hectare de mandioca tem alguma retribuição econômica. Ele vai plantar, para plantar 1 hectare de mandioca, ele vai precisar de defensivo agrícola, vai vender isso depois e vai gerar riqueza. Agora, em um terreno, pode até gerar, mas é muito pequeno comparado à riqueza que pode gerar um imóvel, uma loja, uma casa, porque aí o valor do IPTU também aumenta. O entendimento esse princípio, né, fundamenta-se no entendimento de que terreno urbano serve para ter construção. Se é área rural, serve para plantação, para produzir, ou para ter floresta nativa e preservada. Agora, a área urbana deve ser construída. Então, o plano diretor já deve estabelecer qual a área vai ser construída e qual não vai. A área que está destinada à construção, se o poder público entende que aquela área deve ser utilizada, ele pode determinar que seja aproveitada. Como? Por exemplo, fazendo um loteamento e vendendo as casas.
por exemplo, né, tem uma área no centro da cidade e o proprietário não constrói, fica lá guardando para valorizar, para um dia ele vender, para um dia ele fazer, para um dia ele construir e nunca faz nada naquela área. Enquanto isso, o município está construindo casa a 20 quilômetros da cidade porque não tem local para construir no centro. Então, ele pode usar de mecanismo, não quer dizer que sempre vai fazer isso, mas a Constituição autoriza que o poder público determine ou estabeleça que o proprietário construa, que ele aproveite a área ou vende para o município. E aí, se ele não cumprir, pode acontecer o quê? O parcelamento ou a edificação compulsória, o município indeniza ele, mas constrói, ou imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano progressivo no tempo. Quanto mais tempo ele ficar sem edificar, maior vai ser o IPTU dele. E vai aumentando. Aqui em Rondonópolis existe algo parecido. O que eles estabelecem aqui? Os imóveis que são prediais, que não têm construção, a alíquota é maior que a dos imóveis prediais, que têm construção. Então, por exemplo, eu sei que aqui no meu bairro, o Código Tributário Municipal, acho que ele está aqui. Mas ele estabelece assim, ó, as alíquotas. Se for terreno edificado, a alíquota vai ser de 0,5%, 1% e 2% em uma determinada área. Se for terreno não edificado, as alíquotas serão de 2%, 4% e 8%. Dependendo do quê? Se ele tem muro e calçada, se ele tem muro ou calçada, ou se ele não tem muro e nem calçada. Então, para imóveis que não têm construção, o IPTU é mais caro aqui em Rondonópolis. Chega a ter uma alíquota de quase o dobro do que dos imóveis que têm construção. Então, às vezes, você tem um terreno e paga lá R$1.000 de IPTU. Aí você constrói uma casa que tem um valor muito maior que o terreno, aí você diz, bom, a base de cálculo aumentou, agora estou ferrado com o IPTU, vou ter que pagar bem mais caro. E quando você vai realizar o pagamento, subiu de 1.000 para 1.100, para 1.200. Isso acontece. Eu sei que eu, por exemplo, eu pagava, quando eu comprei o terreno, eu pagava R$800 de IPTU. Depois que eu construí a casa, eu passei a pagar R$1.200 de IPTU. Então, e o valor da casa é muito maior, né? Sei lá, 4, 5 vezes maior que o do terreno. E o IPTU aumenta pouquinho, porque diminui a alíquota. Eu pagava uma alíquota de 4%, se eu não me engano, e passei a pagar a alíquota de 2%, ou de 1,5%, acho que é 1,5%. Se eu não me engano, a alíquota, eu olhei ali, é de 1,5%. Por quê? Porque considera-se essa função social da propriedade. E terreno não construído, o que eles querem, na verdade? É fazer com que as pessoas que têm terrenos ou construam ou vende para quem quer construir. E não fique somente especulando o mercado imobiliário. Mas mesmo a especulação imobiliária é considerada uma forma de função social da propriedade. Se a pessoa tem um terreno, mas construi e aluga, já está cumprindo uma função social, que é gerar renda. Porque desse aluguel que ele recebe, vai ser cobrado imposto de renda. E as pessoas, e quem está pagando o aluguel tem a possibilidade também de ter um local para morar, porque o terreno está sendo utilizado. Então, quando a gente fala em meio ambiente artificial, são essas regras, né? E se a pessoa não cumpre, a regra vai sofrer sanções administrativas, podendo até, olha nessa última situação, ter um imóvel desapropriado para receber títulos da dívida pública, ou seja, vai receber nunca, né? Com prazo de 10 anos de resgate, em parcelas anuais. Imagina quanto que esse coitado vai receber. Então, é melhor cumprir, né, a determinação do poder administrativo. Às vezes, quando a gente estuda, né, o direito de propriedade, parece até ilógico isso. Mas o poder público pode determinar? Pode, a Constituição autoriza. Mas não é comum, nunca vi isso. Eu também nunca vi na prática. A única coisa que eu já vi é IPTU progressivo, que eu comentei aqui com vocês.
Mas o poder público, desapropriação eu já vi, mas desapropriação como forma de sanção, porque a pessoa não construiu, nunca vi. Mas o poder público pode intervir, sim, dessa maneira. Esse é o meio ambiente, esse é o meio ambiente artificial previsto na Constituição, no artigo 182. E por último, nós temos também o meio ambiente laboral. O que é laboral? Laboral vem de labor, né, de trabalho, meio ambiente do trabalho. Nós temos regras relativas ao direito do trabalho que estabelece que os trabalhadores devem exercer as suas atividades em um ambiente salubre, em um ambiente saudável, né, e conservar-se assim a saúde do obreiro. O artigo 200 fala do SUS, Sistema Único de Saúde, e estabelece o seguinte: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, aí nós vamos lá para o inciso 8º, no último aqui, do artigo 200. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, compete ao SUS, é até interessante isso, né? SUS trata de saúde, mas a saúde do obreiro. A pessoa que trabalha em um local muito quente, muito frio, ou com substâncias insalubres, substâncias perigosas, né? A saúde, explosivo, combustível, trabalha em local que tem muita poeira, tem muito barulho, tem muita luminosidade ou tem pouca luminosidade, não é o ambiente ideal. Nós precisamos estar em um ambiente ideal para que a nossa saúde esteja boa. E se o trabalhador tem uma boa saúde, ele vai dar menos trabalho para o SUS. Ele vai ficar menos doente, vai procurar menos o Sistema Único de Saúde. Por isso, é função do SUS, né, garantir ou colaborar com a proteção do meio ambiente laboral. Eu estava pensando em uma coisa que eu acabei esquecendo. Bom, então em relação a essa classificação, a essa divisão, né, de meio ambiente, eram esses pontos que nós tínhamos para chamar a atenção de vocês. Então, como eu disse para vocês, essa é uma classificação simplesmente ou meramente didática, né, que foi feita pelo José Afonso da Silva, para dizer, olha, o meio ambiente é um só, é uma coisa só, mas nós temos várias formas de estudar, nós podemos dividir o meio ambiente em natural, artificial, laboral, cultural, para ficar mais fácil estudar. Então, quando nós falamos em patrimônio cultural, nós falamos em meio ambiente. Quando nós falamos em proteção da saúde do trabalhador, nós falamos em meio ambiente laboral. O natural trata da natureza, da floresta, dos seres vivos, dos animais e plantas. E o artificial das cidades. Existe, então, também o meio ambiente artificial. É interessante a gente ter essa visão mais macro, né? Ver o meio ambiente como um todo, como de uma forma mais abrangente. E, além disso, nós vamos falar sobre, né, na continuidade, nós vamos falar do artigo 225 da Constituição. Nós já falamos algumas vezes do artigo 225 da Constituição, mas, a meu ver, nunca é demais, né? Ele tem muitas informações interessantes. Então, o que eu quero fazer agora? Dividir as várias informações que estão no artigo 225 da Constituição, para que a gente possa trabalhar cada uma delas, estudar de forma mais aprofundada. Como eu disse para vocês, alguns desses assuntos nós já comentamos em sala de aula. Eu até lembro de que eu falei sobre isso em sala de aula, que foi lá no mês de fevereiro, se eu não me engano, talvez até no primeiro dia de aula. Só que isso nós falamos de forma bem rápida, né? Citamos algumas situações. E agora, como nós concluímos o nosso conteúdo, nós temos mais tempo para retomar os assuntos mais importantes. Então, eu selecionei
Tem alguns que eu acho que são mais importantes para a gente aprofundar um pouco mais e estudar de uma outra visão que nós ainda não tínhamos estudado, que nós ainda não tínhamos mencionado, tá? Mas vocês encontram também esse conteúdo no livro, como eu disse para vocês, de José Afonso da Silva, mas encontra também lá o Milaré, o Edson Milaré, ele cita também essa divisão que eu falei para vocês, e nós encontramos também no livro didático de vocês, somente citado lá. Fala, Elisete. Tudo bem? Bom, gente, agora eu estou olhando aqui, são 20 horas e 18 minutos. Deu o horário, né, do nosso intervalo. Acho que nós vamos parar um pouquinho, então. Fazemos o intervalo e voltamos logo mais. Aproveitar para fazer um lanche. Tá bom. Até já, né? Não me abandone. Já já estamos de volta para dar continuidade.